Cheguei! Aê, como é que você está? Tá bem, né? Hoje nós estamos no nosso derradeiro Clube do Livro sobre o livro Antifrágil. Esse livro do Nicholas Taleb traz para a gente uma perspectiva de como a gente pode enfrentar os desafios que a vida nos coloca e transformar a nossa realidade, crescer, fazer com que as coisas tenham mais resultados para nós. Então, como você sabe, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente faz aqui a participação do Clube do Livro. Então, hoje é o Clube do livro Antifrágil. No mês que vem, tudo bem, João? No mês que vem nós teremos outro livro, assim como cada mês a gente faz um livro diferente, tá bom? Se você tiver alguma sugestão de livro que você acha que é interessante para a gente articular aqui, para falar sobre mentalidade empreendedora, para falar sobre forma como você pode gerir o seu trabalho, o seu escritório de advocacia ou o seu negócio, mesmo a sua carreira, põe lá na caixinha de sugestões, põe lá, me manda um direct. Eu gostaria de saber qual é o tipo de livro que você quer ver discutido, debatido aqui no nosso Clube do Livro, ok? Olha que interessante. Nós analisamos ao longo desse mês de abril, a possibilidade do que o Talim, do que o Nassim, afinal de contas, quis dizer quando ele propôs o antifrágil, o termo antifrágil, quando ele lançou esse livro. Qual era a perspectiva que ele tinha para trazer para nós? E nós identificamos que sim, a ideia do antifrágil é que você passe pelas situações adversas que tenha que passar pela vida, porque você não controla isso, a gente não controla tudo, né? Então, a pandemia, por exemplo, é algo que nós não controlamos, nós não conseguimos controlar os excessos, os resultados, os efeitos da pandemia nas nossas vidas, mas a gente pode sim controlar como nós vamos reagir com aquilo que acontece externamente. A partir do momento que nós entendemos qual é a nossa perspectiva sobre os acontecimentos que ocorrem no nosso dia a dia, a gente tem a chance real de tornar os resultados melhores, ou no mínimo mais vantajosos, ou no mínimo menos dramáticos, menos caóticos. Então, quando o Nassim traz para nós essa perspectiva do que é ser antifrágil, e ele nos explica, né, ao longo do livro inteiro, que a antifragilidade está não em você evitar a queda, mas sim você cair, quebrar e depois se reerguer uma pessoa diferente, uma pessoa que não cometerá mais aquele erro, uma pessoa que não cometerá mais aqueles resultados. Quando você observa esse detalhe, você começa a perceber que é possível fazer essa alteração de pensamento, de raciocínio, tudo muda. Os seus resultados se expandem positivamente. Por quê? Porque você começa a ficar mais alinhado a quem você é e a quem você precisa ser para se tornar uma pessoa de maior performance. É interessante falar isso, porque na nossa profissão existem de inúmeros percalços, inúmeras situações que nos fazem pensar muitas vezes em desistir, em abrir mão, em se comparar, em achar que nós somos inferiores ou piores ou diminutos, né, em referência às outras pessoas. E nesse viés a gente esquece de enxergar quais são as nossas potencialidades. Aquela Fernanda que um dia quebrou, não necessariamente vai quebrar novamente por aquelas mesmas razões. O, o quebrar, ele é subjetivo no sentido de qual é o reflexo disso na sua vida. Para algumas pessoas, o quebrar se torna uma bênção. Eu acho estranho falar, né,
isso, que o quebrar pode se tornar uma bênção. Eu estava assistindo uma palestra agora e a palestrante falou: eu entrei em coma e o coma foi uma bênção, foi o que eu precisava naquele momento para me refazer. Eu acho estranho isso, apesar de reconhecer que é uma perspectiva que ela está usando justamente para poder se colocar em movimento, apesar de. Eu entendo esse viés, essa necessidade de você usar aquilo que te aconteceu com uma sabedoria ímpar, no sentido de você descobrir o que está sendo, o que tem por trás, o que tem para você evoluir naquele sentido. Contudo, pessoalmente, tem certas circunstâncias que ainda me pego me colocando no sentido de, ó, caramba, precisava mesmo, né, passar por isso. Mas eu vou seguindo e tentando absorver o que me cabe e o quanto eu consigo absorver, né? Porque muitas vezes também a gente não está maduro o suficiente para conceber, para entender tudo que se passa na nossa vida e ao nosso entorno. A questão aqui é: quando você estiver aí na sua carreira, na sua profissão, observa com aquela cautela de sempre se os resultados que você tem são correspondentes às expectativas que você tem. Uma coisa são as expectativas. Sim, Fernanda, eles correspondem às minhas expectativas. Ou não, Fernanda, eles não correspondem às minhas expectativas. Quando você se permite ter esse tipo de visão, quando você se permite ter esse tipo de visão, olha que interessante. Quando você identifica, não, os resultados que eu estou tendo não são correspondentes à minha expectativa. Se não são correspondentes à sua expectativa, então qual era a expectativa que você tinha desenhado? Tudo bem, Lucinha? Qual era a expectativa que você tinha desenhado? E se não são correspondentes, vamos parar por um instante e analisar. Por que não estão correspondentes? O que falta para que eles sejam correspondentes? Ou a sua expectativa está muito superior às suas possibilidades reais de realização, ou a sua realização, a sua execução da tarefa está muito inferior, está muito aquém do que você se propôs a fazer. A questão é, observa com um certo distanciamento, o distanciamento higiênico que a gente fala, o distanciamento necessário, para que você observe, será que eu estou fazendo o movimento correto na minha carreira, na minha profissão, ao ponto de chegar e suprir a expectativa que eu tinha traçado? Será que essa expectativa que eu tracei, ela está aquém das minhas possibilidades de execução? Ou ela está além das minhas possibilidades de execução? Muitas vezes você se pega se cobrando um resultado que não é o que você gostaria. E a percepção de autossabotagem ela é gigante quando você observa que, por exemplo, eu quero ficar milionária com a advocacia. Mas aí chega um cliente e eu falo, mas eu não vou poder atender agora. Ou, eu não vou poder fazer assim. Ou, eu acho que eu não posso cobrar. Eu invento inúmeras desculpas para não fazer o que precisa ser feito. A pergunta que fica é a seguinte: você quer mesmo ficar milionário na advocacia? Quando você olha com a lupa, quando você coloca a lupa e aproxima, você observa que ele não quer tanto assim. Porque ficar milionário na advocacia, para ele que é muito pobrinho de infância, significa se destoar dos seus colegas. Significa se afastar de quem ele ama. Significa se afastar daquelas pessoas queridas. E esse risco do afastamento das pessoas queridas faz com que a gente se auto-sabote sem perceber. É inconsciente, percebe? Não é algo que você desenhou e conscientemente, sou maquiavélica comigo. Não. É algo que você faz sem perceber. Ou percebendo, você não consegue parar.
É a tal da procrastinação, sabe? Quando você começa a procrastinar e não entende por que não consegue parar de procrastinar. Pois é. É nesse tom que a gente precisa observar. Quando eu estou falando com você, que quando você está falando para mim que quer ser milionário com a advocacia e você não traçou nenhuma estratégia para a sua advocacia crescer, você não traçou nenhuma estratégia para contratar colaboradores. Você não tem estratégia alguma para selecionar os seus clientes, para prospectar novos clientes. Você quer crescer a sua advocacia mesmo? Fernanda, mas eu não fui pobre na infância, eu quero ser rico. Tudo bem, eu quero ser bem-sucedido porque eu tive uma infância abastada. Ok, mas só que você via o seu pai chegando todo dia quando você estava dormindo. Aliás, você não via porque você estava dormindo. Você só via o seu pai de ano em ano nas festas. Nem nos almoços de domingo na casa da avó você via seu pai. Por quê? Porque ele estava sempre trabalhando muito, sempre trabalhando muito. Então, o que que você faz? Você não consegue trabalhar tanto porque você precisa ser diferente do seu pai. E aí você começa a fazer o quê? Se auto-sabotar, no sentido de não trabalhar o suficiente, de não trabalhar o necessário, porque você quer, no fundo, que você não faça o que o seu pai fez com você, que é abandonar você, ter essa sensação de abandono, porque você era criança, ter essa sensação de abandono, quando na verdade ele não estava te abandonando. Ele só estava fazendo o que cabia a ele nas condições que ele tinha, com o saber que ele tinha. Mas você não consegue enxergar isso, porque você é aquela criança que associou o ficar rico com o trabalhar demais. E aí você associou o trabalhar demais com abandono afetivo. Nesse caso, você não vai conseguir trabalhar demais. Nesse caso, você não vai conseguir entregar tudo que você poderia entregar, despertar todo o seu potencial. Você não vai conseguir. Por quê? Porque no fundo, você não quer ser como o seu pai foi. Percebe? Eu estou nesse clube do livro, a proposta aqui é a gente trazer livros de mentores, de profissionais que fazem com que a gente expanda nosso nível de consciência, que fazem com que a gente enxergue a mentalidade necessária para a gente crescer, para a gente mudar, para a gente fazer o que precisa ser feito no tempo que precisa ser feito. Tudo bem, professor? Então, se você hoje lê um livro só por ler, a percepção que você vai ter da leitura vai ser muito rasa. Agora, se você lê um livro intencionalmente, bom, esse livro fala sobre antifragilidade. O que em mim eu preciso mudar ou melhorar? Ou o que em mim eu posso acrescentar? Se você coloca uma intenção na sua leitura, primeiro, a sua leitura fica mais prazerosa. Segundo, você consegue absorver melhor aquilo. Por quê? Porque você faz analogias com a sua própria vida, com o seu entorno. Automaticamente, a absorção do conteúdo ela é maior. Então, ao realizar esse Clube do Livro aqui às quintas-feiras, 20 horas, eu quero fazer com você criar um ambiente como se fosse um oásis mesmo, em que a gente possa parar aqui por um instante, por alguns minutos e conversar, e se ouvir, e ouvir o que o autor disse, e ouvir o que a gente está falando sobre os raciocínios que nós estamos tendo sobre aquele determinado assunto, para que a gente possa evoluir pessoalmente, para que a gente evolua profissionalmente. Eu acredito visceralmente que antes de ser um bom profissional, a gente tem que ser uma excelente pessoa. E isso só vai acontecer se você se permitir implementar tudo isso que nós estamos falando aqui. Eu vou ficar por aqui hoje.
Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sou Fernanda Ferreira e esse é o Clube do Livro. E nesse mês de abril falando sobre antifrágil. Muito obrigada, como eu sempre falo, reverbera comigo. Obrigada, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fica bem, tá bom? Beijo. Tchau.